Hoje eu vou falar sobre graça para viver. Sabe, muitas pessoas não gostam de falar sobre a graça porque acham que a graça é para pecar deliberadamente, né? E com isso acabam não acreditando e nem falando sobre. E as pessoas erram e se martirizam por conta de um erro porque não têm conhecimento da graça de Deus também. E tem pessoas que vivem em fé, porém, sem descansar na graça, e elas ficam sobrecarregadas e fadigadas, achando que tem que fazer alguma coisa para mover Deus, para atrair a atenção de Deus. Mas a graça de Deus foi colocada na palavra para nós, que somos filhos. A graça, além de salvar, ela é feita para nos ensinar a viver de acordo com a palavra de Deus. Os nicolaítas foram pessoas que Deus abominava. E lá em Apocalipse 2, fala sobre a igreja de Éfeso, e que fala sobre esses nicolaítas. Deus fala para a igreja de Éfeso: olha, vocês abominam esses nicolaítas e eu também abomino. Por quê? Os nicolaítas, eles eram pessoas que difundiam os ensinos falsos e corrompiam a igreja. Eles usavam da palavra, eles concordavam com a cultura pagã e defendiam as práticas da imoralidade sexual. Ou seja, eles queriam o lado bom de Deus, mas não queriam deixar de fazer aquilo que eles faziam antes de conhecer Deus. E muitas vezes na igreja tem o ensino da graça e as pessoas levam para esse lado, de continuar na cultura do mundo e de continuar nas práticas da imoralidade sexual. Mas a graça não é para isso. Vamos lá para Romanos 6. Na NVI. Apóstolo Paulo, ele traz essa mensagem também. Ele fala assim. 6, na NVI. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Isso são os judeus perguntando para o apóstolo Paulo. Então, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Apóstolo Paulo responde: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, que é o batismo de Cristo. Nós fomos sepultados com Cristo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Aí ele fala lá no versículo 14: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Vocês lembram que eu trouxe aqui num culto de cura, que nós vivemos dentro de 2 eventos, que é a morte e ressurreição de Cristo e a volta de Jesus. Então, hoje nós estamos na linha da dispensação da graça. Hoje nós vivemos perante a graça de Deus, diante da graça de Deus, através da graça de Deus. Então, ele traz isso. Então, vocês estão debaixo da graça. Aí no versículo 15 ele fala: e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele, de maneira nenhuma. Porque está falando: então tá, se eu não estou debaixo mais da lei para pecar, então agora eu posso ter liberdade para pecar porque eu estou debaixo da graça? Deus vai me amar? Vai continuar amando? Deus continua amando quando a gente está pecando. Mas a graça é justamente para nos ajudar a não pecar. É uma força, uma capacidade, uma habilidade que nós temos dentro de nós para não pecarmos. Deus, ele não ia deixar a sua palavra para a gente praticar e falar: agora é com vocês. Não.
Deus, Ele nos deu o seu Espírito, nós morremos e ressuscitamos com Cristo Jesus para que nós tivéssemos essa força extra para não pecar. Sabe, muitas vezes a gente coloca a vida de pecado em 3 aspectos, né? Sexo, rock and roll e bebedeira, drogas. Mas existem os pecados cristãos, né? Que é o consumismo, que é a fofoca, que é a mentira, que é a enganação, que é a feitiçaria. O que é ser um crente feiticeiro? Desejar que o outro se dê mal, querer as coisas do outro. Isso é o crente feiticeiro. Quando a palavra fala das obras da carne, ele não está falando sobre o mundo, ele está falando na igreja. Então são coisas que a gente ainda tem. Por quê? Porque a nossa alma, ela está sendo salva. Nosso espírito foi salvo, mas a nossa alma está sendo salva. O nosso corpo futuramente será glorificado. Ele não vai ser salvo, por isso que nós vamos morrer, mas vai ser ressuscitado e receber um corpo de glória. Mas a nossa alma, nós temos que estar renovando a nossa mente para poder viver a palavra de Deus na íntegra, vamos dizer assim. É possível? É, mas é um dia de cada vez. Por isso que a palavra fala, basta cada dia o seu mal. O seu mal não está nem dizendo, talvez, que não seja uma circunstância, mas seja algo que você tem que mortificar na sua carne. Amém? Mas nós temos, queridos, essa graça que nos ajuda a viver, que nos auxilia a viver, que nos auxilia em todo o tempo. Nós não estamos sós para viver a prática de Deus. Até porque é de fé em fé, de glória em glória. A gente é natural. Tem coisa que a gente vai praticando e chega um tempo que a gente fala, nossa, isso eu fazia e não faço mais. Eu falava tanto das pessoas, eu não falo mais. Eu tinha inveja das pessoas, eu não tenho mais. Vai sendo natural, Deus não vai te cobrando. Deus não vai falar, você tem que praticar a palavra, senão eu vou virar meu rosto de você. Não. Deus está, filho, bora lá, tenha graça, você consegue, você pode, a minha força está dentro de você. Eu pego junto com você, você não está sozinho, mas dê um passo para eu poder caminhar com você e finalizar com você. Não estamos sós. Amém? Vamos em 2 Coríntios 12. Hoje, como é culto de ensino, eu peguei para ler a palavra mesmo. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 10, tá bom? Então, bora lá. NVI. A visão de Paulo. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora de corpo, não sei. Deus o sabe. Aqui está falando de apóstolo Paulo, ele está falando dele mesmo. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Nós temos 3 céus, que é esse céu que a gente vê, o céu do universo, o terceiro céu que está o trono de Deus. São esses 3 céus. E ele fala, foi arrebatado em corpo ou fora de corpo, que ele não sabia. Eu acredito que tenha sido quando ele foi apedrejado, porque os judeus apedrejavam até a morte, e ele foi um tempo apedrejado, porque a palavra diz que ele foi apedrejado, e os irmãos vieram e rodearam o corpo de apóstolo Paulo, oraram por ele, e acredito que ele deve ter sido ressuscitado. Eu acredito que tenha sido nessa visão que ele teve, esse momento. Então ele fala, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Um tempo, há 3 semanas, um mês, antes de eu ficar, eu fui arrebatada de madrugada. Foi muita coisa. Não é me permitido falar.
As pessoas não vão me entender. Deixa no tempo, deixa no tempo. Nesse homem me gloriarei. Ainda bem que o pastor Fran me tinha me avisado antes, que aí eu fiquei. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Ele estaria falando a verdade, falando sobre o que ele viu, as visões indivisíveis aos homens. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. A malignidade está no ser humano, né? Quando a pessoa vai falar alguma coisa, já pensa o maligno. Está se achando, Então ele, não vou falar porque, né? Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar. Então, espinho na carne não era doença, não é porque o apóstolo Paulo era gay, era porque tinha um mensageiro de Satanás que vinha atormentar ele. Era um poder de influência satânica que vinha e atormentar, esbofetear, que tem outras versões que falam. Ou seja, era o tempo todinho em cima de apóstolo Paulo, enchendo o saco dele, até mesmo batendo nele. Então, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Então, apóstolo Paulo, com esses mensageiros, ele falou: Deus, tira esses mensageiros das minhas costas. Deus, tira esse povo que fica me enchendo o saco. Deus, tira esse povo que fica me perseguindo. Aí Deus pega e fala: ei, Paulo, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Aí ele vem e entende. O poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando eu sou fraco que eu sou forte, é nele. Aí ele pega e fala: então, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O poder de Cristo é a graça de Deus. Lembra que nós fomos mortos e ressuscitados com Cristo Jesus. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e está dentro de nós. E esse poder é a graça de Deus que nos fortalece para viver a vida que Ele tem para nós. E nós não perecemos, não esmorecemos, porque a fortaleza, o amor, a paz, a alegria, a justiça vem dele, e nós pegamos pela fé e lançamos pela fé tudo que ele tem para nós, porque nós entendemos que não sou eu, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Qual é a área que você está fraco, que você está capengando, que você está com medo, inseguro? Qual é essa área? É nessa área que ele fala: ei, levante-se porque eu estou contigo. Vamos, um passo de cada vez, um passo de cada vez, um passo de cada vez. Se você não está correndo, calma, eu estou contigo, um passo de cada vez, até a gente chegar ao alvo. Eu sei que você foi muito ferido por líderes religiosos, por pessoas na sua casa, por pessoas do seu trabalho. Calma, há uma graça para perdoar, um passo de cada vez. Não se exija muito, não se cobre, basta cada dia o seu mal. E aí você vai se gloriar nas perseguições, nas fraquezas, nas necessidades, nos insultos, nas angústias. Porque você vai saber que quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque eu dependo totalmente dele. Eu entendo que não sou eu. Quando aqui fala sobre exaltação, que ele fala, para que eu não me exaltasse, aqui fala, e além da marca, não é de exaltar, de se achar. Como é que o diabo, aquele que quer que as pessoas sejam arrogantes, porque isso é a natureza do diabo, é a arrogância, por isso que ele caiu na arrogância dele, ele foi destituído da glória que ele tinha lá em cima, por causa da arrogância. Como é que ele ia usar para fazer apóstolo Paulo ser humilde?
Isso aqui é para você não se exaltar, tá? Estou te ajudando, apóstolo Paulo. Estou te ajudando. Não, querido. Exaltar no original é ir além da marca. Ou seja, Satanás quis oprimir, limitar, manter presos apóstolo Paulo para ele não ultrapassar a marca. Fala sério. Apóstolo Paulo já conhecia muito. Depois da revelação que ele teve lá no terceiro céu, ele ia ser parado por quem? Por quem? Ninguém ia parar ele, não. Agora é agora que eu vou mesmo. E eu vou jogar nos peitos, como diz Lorena, e bora para frente. Então ele fez isso. Satanás queria oprimir, queria limitar. Ele não queria deixar ele além da marca, além do que ele tinha que ir. Não tem quando veio uma revelação, não sei vocês, mas quando eu cheguei aqui no Verbo da Vida, toda vez que eu estava escutando a palavra dos ministros, eu falava assim, que chega logo amanhã que eu quero praticar essa palavra. Olha, eu ficava desse jeito. Que chega logo amanhã que eu quero praticar essa palavra. Não, às vezes eu não conseguia, queridos. Mas estava dentro aqui e quando surgia a oportunidade eu ia praticar. Mas eu ficava com grande expectativa de praticar a palavra. Porque eu tinha recebido a revelação. Então, quando a gente recebe a revelação, a gente não quer agir, não quer mudar, não quer transformar, não quer que o outro saiba, não quer... A gente quer fazer alguma coisa com aquilo que a gente recebeu, aquilo que a gente desembrulhou e falou, é isso aqui, meu presente. Era isso que o apóstolo Paulo tinha, revelações. E ele queria dizer, ele queria romper, ele queria fazer o povo avançar, frutificar. Era isso que ele queria, que o povo aumentasse, que o povo acelerasse. Bora, gente, não tem perseguição. Quando ele percebeu qual era a revelação plena, ele falou, gente, vocês estão sofrendo perseguição, insultos, necessidades, mas olhe para o alvo que é Cristo, porque dele vem nossa força, dele vem nossa provisão. Ele é o Jeová Jiri, ele é o nosso Jeová Rafá, ele é a nossa cura, ele é tudo para nós. Esse mundo tudo passa, mas a palavra dele permanece. Até as flores vão secar, vão cair, vai ter um tempo que não vai ter mais flores, queridos. É possível, na tribulação. Vai ter veneno nas flores, as flores vão morrer, vai ser caótico. Mas a palavra de Deus não passa. Ela continua a mesma sempre. E sabe, a graça de Deus faz a gente viver além do medíocre, além do raso, além do que a gente tem vivido, mas não se cobre, um passo de cada vez, para entrar em níveis profundos, maiores, se aprofundando no Espírito. E sabe quem usufrui da graça? São aqueles que estão no Espírito, porque vão discernir o que vem da carne, o que vem do Espírito, e vai discernir aonde a graça tem que fluir. Amém? Vamos abrir Romanos 1, 21. Romanos 1, 21. Diz assim: porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Aqui está falando de pessoas que reconheciam a Deus, reconheciam as suas grandes bênçãos, mas elas deixaram de lado esse reconhecimento, e elas estão vivendo por elas mesmas. A mente delas tornaram-se fúteis, ou seja, cheias de coisas erradas. O fúteis está dizendo aqui. E nós temos visto nesses últimos tempos, as pessoas, quando eu era criança, pelo menos, as pessoas, elas tinham um temor a Deus, mesmo não sendo cristã. Elas temiam a Deus. Hoje em dia, as pessoas estão querendo tirar Deus do cenário para que elas possam pecar deliberadamente. Isso é a vibe delas.
Não, se a gente tira aquilo que pesa a nossa consciência, logo a nossa consciência vai estar livre para errar do jeito que a gente quer, para fazer o que a gente quer, sem nenhuma condenação. Sendo que Deus, Ele não traz essa condenação. Deus, Ele traz a fortaleza, a força para nos auxiliar a viver essa vida não pecaminosa. Viver uma vida segundo a nossa nova natureza. Que a nossa nova natureza é uma natureza recriada em Cristo Jesus. Uma natureza que não há pecado. Amém? Então, essas pessoas estão assim. Só que a gente tem que ter o cuidado da gente, igreja, não ir para esse caminho. Por não entender que a graça de Deus é que nos ajuda a viver essa palavra. Não se condenar, porque tem tantas pessoas que ficam jejuando, orando e está certo, muito certo. Mas ficam jejuando, orando, buscando, indo atrás e tudo mais. Só que quando aí pega e fala, não foi do jeito que eu quis, do jeito que eu planejei. Mas às vezes não vai ser do jeito que você quer. É do jeito que Deus quer. Então a gente jejua uma hora querendo do nosso jeito, mas no jejum e oração tem o tempo de ouvir o que Deus quer. O que Deus precisa. Como eu me movo nele, porque a palavra diz que eu movo, existo e vivo nele. Então, como é que funciona esse mover, esse existir, esse fazer com Deus? Como é que é? A gente precisa descobrir isso para não começar a entrar. Estou vendo um monte de gente fazendo as coisas lá fora. Tá todo mundo bem? Por que eu vou nessa linha? Aí começa a obscurecer o entendimento. Começa a ter a mente cauterizada por conta dos espíritos de enganadores que estão percorrendo esse mundo. Por isso que nós temos visto crescendo igrejas que é de todos. E a gente tem que ter essa cautela de não ter a decência de querer achar que o ser gay é normal. De transformar os sexos são normais. Porque não são. Porque isso está entrando, queridos. E muita gente dentro da igreja está achando essas coisas normal. Está falando, a gente tem que amar. A gente ama. Mas a graça ensina a não viver na imoralidade sexual. Porque senão a gente entra na ideia dos nicolaítas, que são pessoas que Deus abomina. A cultura do mundo é muito boa para a carne. É boa. Queridos, fala sério. É boa. A carne ama. Mas o que o espírito detesta, odeia, que eu também tenho que odiar? Não estou falando que se chegar uma pessoa que gay ou trans e essas coisas, a gente vai repudiar, não. A gente vai amar. Porque a gente tem a resposta, a solução para essas pessoas. Porque se elas vêm até a gente, é porque a gente tem para dar. E se a gente vai lá fora buscar, é porque a gente tem também para dar. Por isso que a igreja não é só aqui. A igreja é lá fora. É nossas atitudes, nossos comportamentos lá fora. Para levar o que a gente recebe aqui. Porque as pessoas estão indo para os espíritos enganadores do diabo. E elas estão morrendo. Pessoas crentes. Eu conheço pessoas crentes. Eu conheço um rapaz crente que tocava na igreja e ele se desviou, virou gay, casou com um rapaz e está morando no exterior. Porque lá ele disse que aceita melhor eles, né? Existe, queridos. Por quê? Porque não tem a base teórica da palavra e não pratica a palavra. São pessoas que querem me dar, mas na hora que Deus fala, então me dê um pouco, a gente está vazio por dentro, porque a gente só quer o material. A igreja não é para buscar o material, a igreja é para buscar a fortaleza, a força, a paz que excede todo entendimento, e lançar sobre ele toda a ansiedade, toda a preocupação, entendendo que se eu estou buscando primeiro o reino dele, as demais coisas me são acrescentadas. Por quê? Porque a riqueza já é nossa, através de Cristo.
Essas coisas não é para a gente ficar atrás. A gente tem que estudar sim, a gente tem que trabalhar, mas entendendo que não é penoso, mas é uma graça de Deus para viver. A graça de Deus, queridos, não foi só para salvação, não. É para tudo. Você que está aqui, eu sei que está com sono, você está aqui pela graça de Deus. Porque você quer aprender a palavra de Deus. Você quer aprender a como viver. Porque eu vivi anos e anos nesse mundo, eu não sei mais como viver. Porque o mundo me ensinou uma coisa e agora na igreja me ensina outra. Eu não sei mais o que fazer. Mas tem que entender que a verdade absoluta é a palavra de Deus. É colocar os dois à prova. Então, quem é? Esse ou esse? Esse ou esse aqui. Porque é nesse aqui que ensina a amar, ensina a perdoar, ensina a educar os filhos, ensina a ser um bom esposo, uma boa esposa, ensina a ser um bom filho, ensina a ser uma boa professora, um bom médico, ensina a ser um bom profissional. É aqui. E se tem curiosidade, abre a Bíblia, lê a Bíblia. Os crentes têm preguiça de ler Bíblia. Aí não pega, não põe no bom depósito, aí não tem bom depósito no dia mal. Aí não consegue ser o dia mal e desconta em quem? Em Deus. Ai, Deus, meu filho, eu já te dei o sacrifício que foi Jesus. O Espírito dentro de você, a palavra para você ler, livros de autores muito bons. O que você quer que eu faça? Eu preciso da sua intimidade. Eu preciso da comunhão. A gente precisa ter intimidade e comunhão com Deus. Senão a gente não consegue viver o dia mal. E lembre-se, o dia mal não é só circunstâncias lá fora. O dia mal que chega é como é que eu vou mortificar minha carne? É ter força para mortificar a carne. A palavra diz que quando nós crescemos em sabedoria e revelação da palavra de Deus, graça e paz são multiplicadas em nós. Então a graça de Deus e a paz será acrescentada e multiplicada quando eu conheço e tenho revelação da palavra. Quando eu tenho revelação de Cristo. Conheça a Cristo. Quem foi Cristo? Aquele que nos salvou. Aquele que nos libertou. Aquele que nos redimiu. Aquele que nos limpou. Aquele que nos deu uma canção de amor dentro de nós para nós cantarmos no dia mau. Aquele que não se poupou, mas se fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos justiça de Deus por causa de Cristo. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Nós vivemos nessa terra por causa de Cristo. Tudo é Ele, tudo vem dele, tudo é por Ele e para Ele. São todas as coisas. Aí a palavra fala, com profundidade das riquezas, da sabedoria. Essa sabedoria a gente pode conhecer na palavra. Aí a gente não se aprofunda. A gente não conhece, a gente não desenvolve. E a gente quer ter, eu quero mais, mas a gente não desenvolve a função principal, que é a comunhão com Ele. E Ele está ardendo por comunhão com os meus filhos, para que a igreja não seja morna quando está levantando o seu louvor para mim. Não seja só mas sejam fervorosos por dentro para trazer aquilo que eu quero. E para cantar o louvor que chega a mim com aroma agradável e não com aroma de cansaço, de fadigados, de sobrecarregados. Porque não conhecem a minha graça. Não descansem na graça dele. A igreja está morna, queridos. E o que a palavra fala sobre morno? Deus vomita os mornos. Para Ele ou você é frio ou é quente. E a gente não está quente nem para pegar na mão de alguém lá fora e esquentar a pessoa que está com a mão fria que congela a gente. Porque a gente não está quente com a palavra. Aí a gente está sendo levado pelos espíritos enganadores desse mundo.
e cauterizando a nossa mente, falando, esse povo tem mais razão do que o povo de igreja. Sabe por que tem mais razão do que o povo de igreja? Porque você não pega 1 minuto do seu dia para ler um versículo e meditar na palavra. Aí eu quero de Deus. Quer? Esteja pronto. Como? Intimidade e comunhão. Deus ele não está exigindo, gente, de você deixar de passear com seus familiares, deixar de assistir um bom filme, deixar de ir num bom restaurante. Não é nada disso. O dia tem 24 horas, a gente dorme 8 horas por dia. Depois a gente tem quanto tempo? Meu matemático, quanto tempo livre? 16 horas, trabalha 8, né? Tá, ali você vai ter umas 4 horas, vamos dizer assim, de assistir filme, jantar e tudo mais. 5, 6 horas, né? Tira 10 minutos. 10 minutos. Vai no seu quarto, lê um versículo, ora. Ou então, quando você está orando, Deus pede e fala, lê tal versículo, você vai ler. Mas a gente não está fazendo isso, porque as coisas lá fora estão muito atrativas. Estão atrativas. Está consumindo, está distraindo. E aí, na hora que precisa da palavra, a gente está liberando o quê? Que droga! Eu não aguento mais! Você crente não sei o que lá. Aí a mulher vem, calma, meu bem, calma, meu bem. Calma, meu bem. E solta um palavrão. Queridos, isso na igreja tem muito. Tem muito. Tem muito. Mas é o que Deus fala. Calma, onde é que você está fraco? Respira. Fala comigo, qual é a sua fraqueza? Tá. Então, vamos lá. Um passo de cada vez. Você não consegue ser bravo, você é bravo, você é raivoso? Então, calma. Quando vier uma situação, eu vou te ajudar a você se equilibrar, beleza? Beleza. Então, bora. Gente, Deus é amigo. Ele é amigo. Ele é um pai de excelência. Aí você pega, quando vai vir uma situação para você sair dos nervos, ele vem, calma, respira. Ele manda respirar, ele mandava respirar. Sabe por que eu falo isso? Porque eu era colérica. Eu era muito nervosa. Muito nervosa. Eu era daquelas que eu gritava. Antes de eu casar com o Rodrigo, né? Na minha adolescência. E eu falei, pai, eu não quero casar e ser nervosa, não. Deus me livre do meu esposo ter os nervos. E foi quando ele me ensinou. Quando vinha alguma coisa para me estressar, ele, calma, respira. Aí eu... E eu respirava e dava certo. Era esse jeito que ele trabalhou comigo. E hoje eu não sou mais colérica. Graças a Deus. Meu esposo e minha filha não teve isso. Não viveram isso da minha vida. Por quê? Porque eu pedi ajuda. Eu falei, pai, eu sou fraca nisso. Me ajude. E ele me ajudou. Me ensinou a falar com as pessoas. Me ensinou a falar com o esposo, me ensinou tudo. Ele nos ensina. A palavra fala que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Nós temos essa unção, essa graça, esse poder para saber falar, para saber agir. Ele nos ensina. Não é porque eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não. Deus, ele te ensina a ser como ele te fez. Amém? Mas quando errar, não se condene. Se cair, levanta. Mas não desista. Ande, caminhe. Amém? Deus, ele está com você. Deus, ele quer o melhor para você. Deus, ele quer que você viva o melhor dessa terra. Ele não quer que você tenha a mente cauterizada, entregue à futilidade, mas ele quer que você seja cooperador com ele, cooperador do Pai, nessa empreitada que é salvar vidas.
E nós precisamos salvar vidas. Nós recarregamos nossas energias aqui na igreja para ir lá fora e buscar pessoas. E é uma energia bem gasta, viu? Né? Quando você conversa com alguém, você é bastante sugado, não é? Então, você volta e recarrega. E nós estamos aqui para isso, queridos. A igreja está aqui para isso. Para ajudar, para auxiliar, para recarregar. Porque não está sendo fácil lá fora. Eu vejo a igreja como o exército de Cristo, mas que tem um hospital, que precisa da enfermaria, para às vezes nos ajudar a curar feridas, para a gente poder ir para frente. Então não esmoreçam diante do que vocês têm visto. As notícias estão cada vez mais bomba, literalmente falando. A guerra de Israel e Hamas é uma guerra, e do Irã agora, né? É uma guerra avassaladora, é uma guerra que desestabiliza o mundo todo. E a gente precisa, sim, orar por Israel, orar pelas guerras, orar pelas pessoas. A oração tem poder, porque é a igreja orando. Quando a gente ora, é como se fosse Deus orando. Então, a palavra tem poder e a gente libera poder. Então, não se deixem cair na tentação do mundo, mas entendam que vocês têm a graça para vencer a tentação do mundo, para vencer o pecado e para viver segundo o que Deus planejou para você viver. Se você não sabe o que Deus planejou para você viver ainda, pergunte a Ele no seu particular. Por isso que é muito bom a gente ter comunhão e intimidade com Deus. Porque nem sempre aqui a gente vai revelar tudo para vocês. O que você é em Deus, o que Deus tem para você especificamente. Mas no seu particular, Deus vai mostrando isso para você. Amém? Então, a graça é para isso, queridos. É para a gente viver, a gente aprende, a gente vive um passo de cada vez, no poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que habita em nós. Nós não vamos esmorecer diante do que o mundo tem mostrado, diante desse cenário político, cenário econômico, mas a gente vai viver o que a palavra diz. Transferência de riquezas, renda vitalícia, né? A paz, a alegria, em meios a insultos, necessidades, perseguições. Amém. Ter igreja nesses tempos não está sendo muito fácil, porque nós estamos sendo muito perseguidos. Quando eu era mais nova, eu lembro que não era tão perseguido assim, não. Alguém lembra? Não era. Eu lembro que tinha culto na igreja à tarde e era um movezão. Era lotado. Hoje em dia é raro de se ver. Porque as pessoas, elas levaram o evangelho para o lado de material. E se perderam. Por isso que a gente vê tanta coisa de pastores corruptos, líderes religiosos desviando verbas, porque foi para esse lado. E eu tenho certeza que Deus não se agradou de nada disso. Porque o evangelho não é para isso. O evangelho é para salvar vidas, resgatar cativos e oprimidos e mostrar nova vida. E não para trazer as riquezas, porque as riquezas já fazem parte de nós. Não usar o membro do corpo para ter riqueza. Isso é errado. Isso é abominável para Deus. Eu tenho certeza disso. Usando as pessoas para ter riqueza. E isso a gente viu muito e tem visto. Mas não olhem para isso. Olhem para Cristo. Olhem para a palavra. Se você vê alguma coisa injusta, olhe para Cristo. Olhe para a palavra. Você está aqui por Ele, por causa dEle. Não é por causa de homem. É por Ele. Então, se vê alguma coisa, não olhe para isso. Olhe para Cristo. E continue correndo para isso. Não tenha medo. Vocês são filhos de Deus. E Ele preza pela sua vida financeira.
Ele preza por cada um. E aquilo que é injusto, Ele traz a justiça. Amém. Então foi essa palavra que Deus trouxe para esta noite. E sabe só um detalhe. Quando Caim ele matou Abel, acho muito interessante isso. Quando Caim matou Abel, Deus determinou que ele fosse embora da presença dele e que ninguém o matasse. Gente, imagina como foi para Caim viver longe de Deus e ninguém podia matar ele. Que treva. Que horror. Viver longe de Deus e ninguém podia matar, ele não podia nem morrer. E ele tinha conhecido a presença de Deus. Eu venho falar com vocês. A presença de Deus é tudo para nós. É isso que importa. Usufrua dessa presença, queridos. Considere essa presença como o seu primordial de manhã. Não deixe nada tirar o foco da presença dele que está em você, de você pegar no final do dia, eita, eu tenho Deus, deixa eu orar. Não. Mas mesmo assim, se isso acontecer, ore. Mas não deixe isso. Amanheça com a consciência de que Ele é seu Pai. Ele é seu bom pastor. Ele é seu Jeová Jireh, seu Jeová Rafá, aquele que te ajuda a curar, que cura suas feridas, que cura seu relacionamento, que cura a sua paz, que cura os relacionamentos com os filhos, que cura tudo, queridos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que traz vida e vida em abundância. Nós não estamos aqui sozinhos. Eu não sei porquê, mas Deus está falando isso essa noite. Você não está aqui sozinho. Você não está aqui para praticar a palavra sozinho. Ele está com você. A palavra dele está com você. Jesus, ele morreu. Ele morreu, se fez pobre para que você fosse rico. Se fez doente para que você fosse curado, sarado. Ele já fez tudo. Agora receba. A gente precisa receber. O problema é que a gente está colocando condições demais entre receber entre o receber de Deus. E a gente está colocando o quê? Eu preciso fazer para eu receber. Não, você não precisa fazer. Ele já fez. É só você abraçar e falar, Pai, eu recebo. Porque eu sei que quando eu sou fraco é que eu sou forte. A sua força se fortalece na minha fraqueza. Mas a palavra tem um imperativo. Se fortaleçam no Senhor. Como? Oração em línguas. Oração, palavra. E o resto é com Ele, queridos. O resto sempre foi com Ele. E receba, como? Mas eu não consigo ler, a graça de Deus te ajuda. Um passo de cada vez, um versículo de cada vez. Tenha calma, não se apresse, não queira tudo instantaneamente. Calma, desacelera a mente, aquieta a mente. Você não precisa ler 1000 livros no ano, não. Calma, você pode ler um livro em 6 meses, mas absorva o livro. Absorva a palavra, não queira competir com outros. Vá no seu tempo e calma. Corra a sua carreira. É a sua, não é do outro, não é do irmão, é a sua. Nath, Deus está te usando tremendamente naquele lugar público. Você nasceu para estar lá. Você é luz naquele lugar. Não tenha medo de falar, não tenha medo de ser você. Porque Deus está com você. Antônio, você é um grande empresário. E Deus te fez para isso. Vocês nasceram para frutificar, para fazer a diferença lá fora com força. Mateus, você é um grande ministro da fé. E você sabe disso. Deus vai te usar poderosamente na palavra de fé. Eu posso ver você aqui levantando pessoas na fé. E vive a sua cooperadora. Uma mulher que vê as coisas. Escute ela.
Ela tem muito o que dizer. Amém? Mais alguma coisa, Deus? Que quase ia saindo. É isso. Adivinha. Olá, que bom que você acompanhou esta poderosa ministração até o final. Eu creio que ela gerou algo aí no seu coração. Caso você ainda não tenha confessado o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, eu te convido a fazer parte desta família. A palavra de Deus diz, lá na carta de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que se com a boca você confessar e com o coração você crer, você será salvo. Dessa forma, você pode fazer comigo a seguinte oração: Deus, eu creio que Jesus Cristo morreu naquela cruz em meu lugar. Creio que Ele ressuscitou para a minha salvação. Creio que Ele é o único caminho que me leva novamente a Ti. Em nome de Jesus, amém. Caso você tenha feito esta oração, eu peço que você clique no link logo abaixo e preencha o formulário que em breve entraremos em contato com você.